Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou Marcelo Queiroz e hoje a gente vai estar abrindo aqui essa colmeia para a gente fazer uma revisão nela e aproveitar para falar um pouco sobre 9 piores descuidos do apicultor com enfraquecimento ou perda do enxame após uma revisão. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque, gente, é muito comum um enxame muitas vezes e muito bom. E aí depois que o apicultor faz uma revisão no enxame, o enxame ele dá aquela caída, dá aquela enfraquecida e não vai para frente. E isso muitas vezes está associado à forma como ele fez a revisão. E é sobre esse assunto que a gente vai estar aqui comentando alguns cuidados e algumas coisas que o apicultor tem que observar sempre que ele faz revisão. Então a gente vai falar sobre esses 9 piores descuidos do apicultor com enfraquecimento ou perda do enxame após a revisão que ele fez. E claro, né, são coisas que, por mais que pareça simples, besteira, o apicultor ele tem que estar atento e sempre ter o cuidado de não cometer esses descuidos. E assim, gente, antes de eu falar desses 9 piores descuidos, aqui eu tenho um enxamezinho que a gente já tentou várias coisas para ver se melhora um pouco ele, porque a gente vai ter que substituir a rainha dele. E o que foi feito aqui, né? Porque a gente vai abrir ele após eu apresentar algum desses descuidos, e é interessante a gente saber o histórico do enxame para entender a condição que ele está. Aqui eu tinha feito uma divisão, esse enxame ficou para trás, os irmãos dele já estão pegando melgueira e ele simplesmente ficou para trás. E aí a gente pode associar isso a algumas coisas. Primeiro, genética, né? Não é tão boa, isso pode ser descartado, já que os irmãos dele estão indo muito bem, só que ela também pode não ter sido muito bem fecundada, a abelha rainha. No caso, provavelmente deve ter sido isso. E por que eu falo isso? Porque aqui, gente, eu fiz cura de ácaro, verifiquei se não tinha ataque de inimigos naturais várias vezes, a gente sempre está com esse cuidado, reforcei com crias, forneci alimento, sem falar que agora está muito bom, está na florada. Então não tem mais motivo para esse enxame estar tão ruim. E, né, como ele já apresentou esse problema, o próximo passo aqui é substituir a rainha. Mas antes, claro, né, eu tenho que me certificar que está pelo menos mais ou menos com o enxame. E é o que a gente vai estar fazendo agora. Só que antes, vamos aqui falar sobre esses 9 piores descuidos do apicultor com enfraquecimento ou perda do enxame após a revisão, né? Os cuidados que ele tem que ter. E esse descuido, gente, um desses descuidos, primeiro no caso, é realizar revisões em dias de chuva ou neblina. Aqui, se a gente for observar hoje, o dia está fechado, mas não está chovendo e nem está neblinando, sendo que na minha região a gente não tem problema com frio, então não tem problema a gente estar abrindo esse enxame aqui hoje. Já o segundo descuido que o apicultor muitas vezes comete em uma revisão e que às vezes dá uma travada no enxame também, é abrir caixa em dias muito frio, que, né, algumas regiões vai apresentar esse problema, ou revisões muito cedo em determinadas regiões como serra ou mesmo locais onde é comum mesmo fazer frio, até mesmo durante todo o dia. E aí o apicultor tem que ter cuidado para não estar abrindo suas colmeias nesses dias, porque assim como a chuva e a neblina pode contribuir para isso, tem dias que nem está chovendo, nem está neblinando e mesmo assim está muito frio, e o apicultor tem que estar atento em relação a isso para não estar abrindo as suas colmeias. Já outro ponto que é muito importante também o apicultor estar atento para não cometer esse tipo de erro é abrir as suas colmeias em dias muito quentes ou em horários muito quentes, já que algumas regiões não tem dia frio, né? Todo dia é quente, que é o meu caso aqui. E é muito importante a gente ter esse cuidado de evitar os horários que são mais quentes. Inclusive a gente vai falar desses horários aqui também. E o apicultor tem que estar atento a isso. Já um outro ponto que é muito importante também, o apicultor estar atento do que diz respeito à revisão, quando ele faz a revisão de sua colmeia, é ele ser breve, ser rápido, fazer todo o manejo, gente, muito rápido, com o intuito de não passar muito tempo com a colmeia aberta, estressando as colmeias. Isso também é muito importante, o apicultor tem que estar atento em relação a esses procedimentos dentro da sua colmeia, para que ele não venha a ter problema por excesso de manejo muito demorado.
Eu costumo gastar no máximo 3 minutos para abrir uma colmeia. E eu só demoro um pouco mais quando a gente tem que gravar algum conteúdo para vocês. Mas se você observar, ó, eu converso bastante antes, falo praticamente tudo que eu tenho que falar, para quando eu abrir a colmeia, eu não demorar muito tempo com a colmeia aberta. Por isso que meus conteúdos têm esse formato, porque eu não quero sacrificar muito o enxame com ele aberto, mostrando para vocês. Mesmo que eu demore mais que o normal, se eu já tivesse aqui com a colmeia aberta, era praticamente meia hora com a colmeia aberta. Isso não é legal. Se eu não estiver gravando, é 5 minutos assim, naquele enxame que tem muita coisa para fazer. Mas na maioria das vezes não precisa gastar nem 3. Você abriu, bate o olho assim em cima, dependendo do objetivo do manejo. Se for algo bem pontual e específico, você praticamente não gasta nem 1 minuto. Mas sempre tem aqueles que demoram mais. Então esse também é muito importante. Outra coisa, gente, que também está de encontro a isso, que não deixa da gente ter comentado um pouco já, que é a questão do manejo excessivo. E o que seria, né, esse manejo excessivo, diferente de breve? Seria você não estar movimentando muitos quadros, estar trocando muitas posições dos quadros. Inclusive nesse sentido, ó, um manejo que eu fazia muito no início, até mesmo para testar, né? Algumas coisas a gente faz para testar, inclusive até acaba recomendando aqui para vocês, mas depois a gente tem o cuidado de retificar algumas coisas dessas. Como por exemplo, quando a gente está dando cera, está intercalando quadros de cera com quadros de crias ou mesmo de alimentos. Esse é um tipo de manejo, gente, que eu praticamente já aboli. Muito raramente, se estiver entrando muito néctar, se eu estiver oferecendo muito alimento energético para puxada mesmo de cera, pode ser que a gente faça esse tipo de manejo. Mas no enxame que está seguindo normal no período de florada, o que é mais conveniente? É bem mais conveniente você observar para que lado o enxame está crescendo, que no caso, se você ainda está fornecendo lâminas de cera alveolada, você vai ver onde é que elas estão puxando, o lado que elas estão puxando. E aí a tendência é que se você der cera nesse lado, elas continuem puxando e puxando bem mais rápido. Ultimamente eu tenho feito mais dessa forma no dia a dia, naqueles enxames que a gente está manuseando ele com o intuito de crescer, de dar a cera que ele precisa para completar o ninho sobre ninho. Então tenha muito cuidado para não fazer manejo excessivo, isso não é legal. E aí, né, o sexto descuido que o apicultor às vezes comete é fazer revisões em horários muito quentes, principalmente aqui em regiões como a minha, por exemplo. Vou colocar aqui uma fumacinha, vamos abrir o enxame. Porque, gente, a colmeia tem uma temperatura ideal para que as abelhas possam manter as crias vivas. E essa temperatura está aí na faixa dos 33, 36 graus. Fora disso, para mais ou para menos, é prejudicial. E no caso, né, se tiver muito quente, isso não é legal. Aqui seria o horário de 11, às vezes até 10 mesmo, dependendo do período, horas em diante. São horários que não é legal até as 2 da tarde tá abrindo colmeia, porque é muito quente. Olha só, né, gente, que enxamezinho esquisito, né? Quadrozinho assim bem feio, ó. A gente pode ver que elas não estão cuidando, fazendo manutenção da cera. E é um enxame que já tá bem judiado, né? Não tem mais o que eu fazer nele, né? Não vai para frente. Caiu, deixa ele lá, acabar a gente pega. E aí, gente, o 8º ponto que o apicultor tem que estar atento também, para não cometer esse tipo de descuido, é usar fumaça preta, ardida e quente. Olha só, né, gente, 2 quadros que praticamente elas não estão ocupando. Só um pouco de alimento em ambos, mas só isso mesmo. Ou seja, rainhazinha bem fraquinha mesmo. E por que, gente, que fumaça quente, principalmente fumaça quente, é prejudicial, é problema? Porque quando você aplica a fumaça, se você não tiver um cuidado, você pode queimar as asas das abelhas. E isso não é legal. Pode ter certeza que vai ser muito prejudicial. Olha só, né, gente? O enxame florada plena mesmo aqui de marmeleiro. E apenas um quadrozinho com crias, tá vendo só? Mas pelo menos aumentou a área de cria.
A última vez que eu abri esse enxame só tinha uma bolinha aqui no meio. Só que o esforço aqui foi grande, né? A gente deu cera nova e elas não estão nem cuidando. A gente forneceu alimento, fez cura de ácaro e o enxame continua na mesma. Ah, tava em uma caixa maior, a gente colocou para uma caixa menor, porque aqui a gente vai substituir a rainha. Eu acho que até uma rainha marcada, mas ainda não vi ela. Mas ela tá aqui, eu já vi postura. Então esse é o enxamezinho atrasado que a gente está pelejando com ele. Então fumaça quente, gente, é um problema. Se você não tiver cuidado, você vai queimar as asas das abelhas. Sem falar que elas ficam bem mais agressivas quando a fumaça é quente e ardida. E você tem sempre que dar preferência por fazer uma fumaça fria, que não seja tão escura e que não seja ardida. Que aí vai depender muito do material, mas se você usar uma serragem boa, você não vai ter esse tipo de problema. O quadro caiu aqui, vamos pegar ele aqui. Cerazinha, ó, mal cuidada. E aqui é uma situação que você fez de tudo, o enxame não foi para frente, a gente tem que substituir a abelha rainha. E o último ponto, gente, um descuido, né, que muitos cometem e que não é bom o apicultor estar cometendo esse tipo de descuido, que é mudar demasiadamente a posição dos quadros. Observem, ó, que na posição que eu puxei os quadros, eu coloquei eles de volta. E como eu já tinha comentado antes, às vezes quando a gente vai crescer, está crescendo o enxame, alguns recomendam, eu mesmo já fiz esse tipo de manejo, alternar, né, os quadros entre cera puxada e cera que ainda está por puxar. Só que aqui, esse tipo de manejo só funciona se estiver entrando muito néctar, se você estiver fornecendo muito alimento, para elas puxarem essa cera rápido. Mas no dia a dia eu tenho evitado e tenho trabalhado observando para qual lado o enxame está crescendo. Se ele tiver reduzido e eu estiver fornecendo cera alveolada, porque assim ele cresce bem mais rápido, porque ele segue o padrão dele, né? Ele não vai se orientar de acordo com o estímulo que você vai dar, ele vai fazer a puxada da cera de acordo com o que ele julga ser o melhor lado para iniciar. Então esse é um cuidado que eu tenho feito. E fazer a troca da posição desses quadros demasiadamente é sim um problema. E o apicultor tem que estar muito atento a isso. Esse negócio de mudar a posição dos quadros, gente, é muito importante. Principalmente quando você faz uma captura, um resgate, você observar, né, qual a posição dos quadros no local onde você está tirando ela. E por que fazer essa observação acaba sendo muito importante? Porque quanto menos você interferir na forma como o enxame estava no local onde ele fez a sua morada, quando você transferir para a caixa, elas não estranham tanto. Principalmente você tendo o cuidado de manter as crias juntas. Isso ajuda bastante. E esse manuseio mudar, né, demasiadamente a posição desses quadros do favo na caixa, isso também não é legal. Inclusive em regiões muito quentes como a minha, e eu acredito que até mesmo em outras regiões, a parte da colmeia que fica para frente é muito comum, né, essa parte que fica na frente da saída do alvado, elas comerem um pouco da cera, comerem aquele canto da cera para facilitar a circulação de vento. E aí se você ficar mudando a posição desses quadros, não é legal. Você pode dar uma travada no enxame. Claro que se for uma genética boa, ele rapidamente se recupera, mas tem enxamezinho trabalhoso e é comum às vezes o enxame, após uma revisão, principalmente quando você está iniciando, você sentir que ele deu a travada ou até mesmo ir embora em alguns casos, né? Então, esses foram os 9 piores descuidos do apicultor que pode resultar, né, na perda ou enfraquecimento do enxame após uma revisão. Então tenha esses cuidados que tudo vai dar certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.